Bem, minha gente, agora sim a gente volta com o noticiário e preste atenção. Repito a pergunta que eu fiz antes do meu recado. Você já ouviu falar no assédio eleitoral? Pois é, esse tipo de abordagem é crime, tá? E um painel vai trazer os dados nesse período eleitoral para você. Deixa eu chamar o nosso Eric Alencar. Ô, Samurai! Samurai, conta pra gente aí que história é essa aí de assédio eleitoral, hein? Explica pro meu avô, minha avó, o tio, a tia, estão acompanhando aí, pra molecada também. Que treta é essa, hein, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Camargão, amiga e amigo do TN. É um prazer estar aqui com vocês. O que é o assédio eleitoral? Foi isso que nós viemos fazer aqui na sede do Ministério Público, aqui no Espírito Santo, em Vitória. Entender o que é isso, o assédio eleitoral e também o seminário que está acontecendo aqui sobre o tema. O assédio eleitoral nada mais é do que você assediar uma pessoa, obrigar, constrangê-la a votar no candidato que é do seu interesse, não no dela. Às vezes ela não quer nem votar, né? É o direito de cada um, enfim. Mas ela tem o direito disso, né? E você não pode obrigar que ela mude de acordo com a sua vontade. Por isso, explicar um pouco mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a Fernanda Barreto Naves, que é procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Vai explicar para a gente, está rolando um seminário muito bacana sobre assédio eleitoral aqui, não é isso? Boa tarde, procuradora. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nessa tarde. Hoje nós estamos realizando um seminário sobre assédio eleitoral aqui no Ministério Público, trazendo uma união de todos os Ministérios Públicos. Ministério Público do Trabalho, que tem atuação na área trabalhista, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Militar e Ministério Público Federal. Tudo isso em prol dessa temática que é tão sensível e tão importante. E período mais importante para isso não há. Estamos na campanha eleitoral de 2024, e claro, municipal, para vereadores e prefeitos. Tá, Eric, por gentileza, peça desculpas aí à procuradora. O Eric está lá falando de um seminário espetacular que vai acontecer aqui do estado. Eu volto com você, por gentileza, Eric. Pois é, Camargão. Suzy já está lá com o esquadrão antibombas, é a pessoa ideal para estar lá cobrindo isso, né, nossa delegada. Mas, enquanto isso, estamos aqui no Ministério Público em Vitória para conversar com a Procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Barreto Naves. Muito obrigado. Desculpe por fazer essa interrupção, mas era algo de extrema importância. E agora também voltamos para o nosso assunto importante, assédio eleitoral. É o motivo desse seminário. O que é o assédio, afinal? Bom, o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, ele ocorre com a prática de intimidação, coação ou ameaça voltada a direcionar ou manipular o voto daquele trabalhador ou trabalhadora em relação a determinado candidato ou então em relação a determinado partido político. A gente tem que lembrar que a livre convicção política e filosófica, assim como a liberdade de pensamento e o direito ao voto livre e sigiloso são direitos constitucionais. E o trabalhador ou a trabalhadora, quando ele está no ambiente de trabalho, ele não se despe, ou seja, ele não se retira dos direitos que estão ali previstos na Constituição. Por isso, o empregador, ele sempre tem que respeitar esses direitos do trabalhador no ambiente de trabalho. Perfeito, maravilha a explicação, mas como que se daria isso? Seria o empregador talvez distribuindo santinho ou levando algum candidato a cargo eletivo para visitar os funcionários, algo desse tipo? Ótima pergunta. Qualquer conduta do empregador que busque ele manipular o voto ou a orientação política pode caracterizar o assédio eleitoral. Então, a gente pode ter, primeiro, condutas de ameaça, discursos como: se candidato X ou candidato Y ganhar ou perder, vocês irão perder os empregos, ou então a economia vai ficar ruim e por isso poderão ter demissões, isso aí como ameaça. Podemos ter, ao contrário, alguma vantagem. Então, caso o candidato ganhe, todo mundo vai ganhar folga na segunda-feira para comemorar. E ainda podemos ter condutas como, por exemplo, distribuição de material de campanha dentro ali daquela empresa, o que é proibido e, além de assédio eleitoral, pode ser considerado também como um crime previsto no Código Eleitoral e outras condutas. Por exemplo, isso que você trouxe, levar um candidato para fazer uma palestra ali interna, não pode. A função do empregador não é de orientador ou de educador político. Empregador é empregador. Ele está ali para o ambiente, para garantir o trabalho e não para orientar o voto em determinada direção. A relação de trabalho ela é desigual.
Então, o empregador, qualquer manifestação que ele faz é muito forte em relação à vontade daquele trabalhador, que depende, afinal, do seu salário. Claro. Agora, como denunciar? Perfeito. Quando você é vítima de um assédio eleitoral, quando você presencia um assédio eleitoral, é importante tentar reunir provas. Então, por exemplo, print de WhatsApp. Ou então um print de um vídeo enviado aí para o celular ou para o e-mail funcional das pessoas. E também, claro, a prova testemunhal, falar com os colegas de trabalho e explicar, olha, isso é assédio eleitoral. Aí, munido dessas provas, é importante que a pessoa se dirija ao Ministério Público do Trabalho, pode ser presencialmente, por telefone ou também no nosso website, e inclusive pode pedir o sigilo dos dados. Você solicitando, o Ministério Público do Trabalho vai manter o sigilo dos dados exatamente para evitar alguma retaliação. E os outros órgãos da Justiça também, como o Ministério Público Estadual, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE, e ainda os sindicatos. Os sindicatos podem fazer esse papel de trazer as denúncias para a gente. Perfeito. Além disso, há material de campanha informativo como esta HQ aqui, bacana, está muito bacana, bem desenhada. Não foi a procuradora que desenhou, mas ela trabalhou ativamente na produção, confecção desse material, que retrata justamente um candidato a vereador sendo levado a uma empresa e sim os funcionários sendo coagidos a votar nele pelo patrão. Mas, muito obrigado, procuradora, foi um prazer conversar com você. Eu, Chico, qualquer outro trabalhador pode levar um santinho para a empresa, não pode coagir ninguém, né? Quando o empregado, ele pode sim exercer a sua manifestação política. Então, ele pode, por exemplo, eu estou com um botão do Ministério Público do Trabalho aqui, ele pode individualmente exercer ali e conversar num tom amigável com seus colegas, explicando as suas preferências. Isso não tem problema. O problema é a gente ultrapassar esse limite. Então, por exemplo, grupos de trabalhadores que se unem para fazer chacota, para zoar, né, um colega, falando, você está errado, você vota errado, você tem que votar em quem, tentando ali direcionar o voto. Então, muita atenção para esse limite. Nós temos que respeitar os direitos e as liberdades de convicção política de cada um e de cada uma. Afinal, o voto é seu, o voto é livre e ele tem a sua identidade, que é inclusive a logo da campanha do Ministério Público do Trabalho. Acessem no nosso site. Perfeito, maravilha. Fala bem demais, né? A nossa procuradora Fernanda Barretos Naves, agradeço a participação hoje, devolvo para vocês no estúdio. Gente, pessoal, voto consciente, o voto é seu, é a sua identidade e é secreto. É com você, Camargão. Tá certo, ótimas orientações aí da Procuradora do Trabalho, né, para você que está aí nos acompanhando, já que nós estamos no período eleitoral. Obrigado, Eric, pelas suas informações, hein?